Oi, turmas! Hoje o nosso encontro é com Cidadania e Convívio e o assunto é de urgência e de reflexão. Para hoje, o tema é racismo, racismo estrutural. É preciso falar sobre ele, a palavra não pode ser um tabu, porque somente nomeando as opressões que podemos enxergar de fato, ver que existem, como que o racismo opera em nossa sociedade e combatê-lo. Quando falamos em racismo, logo nos vem em mente inúmeros casos de violência que nos chocam, que são notificados pela imprensa, ou que presenciamos, ou que muitos infelizmente vivenciaram, seja pessoas anônimas ou personalidades artísticas negras conhecidas na mídia e que mesmo assim não são imunes à prática racista. Para falar de racismo com vocês, eu optei, ao invés de citar os casos, as últimas notícias, falar sobre o aspecto de uma de suas concepções, que é racismo estrutural, indo na sua origem mesmo, e é uma expressão que vem sendo muito divulgada e estudada, destacando a filósofa Djamila Ribeiro e, em especial, o jurista, professor, doutor em Direito e filósofo também, Silvio Almeida, que faz um excepcional estudo sobre racismo estrutural. Para entender o problema hoje, eu preciso fazer uma viagem no tempo e conhecer onde e por que tudo começou, isto é, mapear a relação histórica escravidão-racismo. É nos perguntarmos quanto de passado existe hoje em nosso presente. Vocês devem estar se perguntando por que na nossa conversa sobre racismo eu estou falando e na tela as imagens são flores. Aliás, vocês conhecem que flor é essa? Quem disse camélia acertou. E tem um porquê de iniciarmos com estas flores. É que a camélia, por muito tempo, foi considerada subversiva, porque era a flor símbolo da abolição. As pessoas colocavam uma camélia em suas roupas, principalmente os homens em suas lapelas, ou as mulheres cultivavam no jardim de suas casas para dizer que eram abolicionistas e ser uma forma de protesto, principalmente no Rio de Janeiro, com personalidades como Rui Barbosa. Na tarde de 13 de maio de 1888, Princesa Isabel assinava a lei que ficou conhecida na história do Brasil como Lei Áurea, imagem à direita. A assinatura foi dela, mas a luta foi dos próprios negros e muitos abolicionistas em suas variadas estratégias de resistência, até desencadear numa forte pressão sociopolítica e econômica que culminou com a abolição da escravidão. O Brasil, para vocês terem uma ideia, foi o último país do mundo ocidental a eliminar a escravidão. Nós demoramos muito. O dia 13 de maio foi considerado feriado nacional e a Câmara, na época, ficou em recesso por um período de 5 dias. Mais de 700 mil escravos, em sua maioria localizados nas províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, foram assim, do dia para a noite, transformados em homens livres. Houve festas nas senzalas, nos quilombos, nas ruas. Os jornais louvavam a lei. Muitas páginas foram escritas em sua comemoração. Com um ato legislativo endossado pela coroa e aclamado pela maioria da população, punha-se o ponto final de uma instituição que vigorara por quase 4 séculos. É muito tempo e foram muitas vidas. Falei desse panorama porque a grande questão não é o dia 13 de maio, e pedi a comemoração, sim, é claro, mas como foi depois, no dia seguinte, o dia 14, o 18, o 31, todos os demais dias seguintes. As consequências de séculos de escravidão não acabariam após um dia de festa, por isso essa é até hoje a nossa questão principal e ponto para combatermos a desigualdade. A partir do momento que foi decretada a abolição, para a maioria das pessoas a questão estava encerrada, o problema havia sido resolvido. Mas a ressaca do dia seguinte é que os ex-escravos foram abandonados à própria sorte. Caberia a cada um deles converter sua emancipação, sua liberdade em realidade. Se a lei garantia o status jurídico de pessoa livre, mas ela não fornecia os meios para garantir isso. Além de ser o Brasil o último país das Américas a pôr fim à escravatura, a população negra que se encontrava aqui se viu livre, mas também se viu no dia seguinte sem opções de emprego ou educação. Iria trabalhar em quê e morar aonde? E aí a exclusão, a desigualdade começou a se propagar e enraizar. E o problema então foi o pós, de que não houve política para o negro. Não recebeu nenhum tipo de incentivo e nem de política pública. Como nos diz a historiadora e professora Emília Viotti, entre aspas,
A igualdade jurídica não era suficiente para eliminar as enormes distâncias sociais e os preconceitos que mais de 300 anos, quase 4 séculos, haviam criado. A Lei Áurea abolia a escravidão, mas não o seu legado. Quer dizer, séculos de opressão não se eliminam em uma assinatura. A abolição foi o primeiro passo na direção da emancipação do negro e muito importante. A liberdade, no entanto, não significou igualdade. O que faltou foi a segunda parte vital, ou como chamam alguns, de segunda abolição, e a ausência dela gerou exclusão, desigualdade social e violência. A psicanalista Neuza Santos, autora do Tornar-se Negro de 1983, e que é um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia, ela nos diz que, abre aspas, a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Fecha aspas. A prática racista é urgente e se dá nas atitudes cotidianas. Em nossa primeira aula presencial, que conversamos sobre o conceito de cidadania, vimos que ela não é um conceito estanque, quer dizer parado. Ela muda de acordo com o tempo e o espaço. Cidadania tem suas peculiaridades para cada país, e assim o racismo também. No Brasil, uma das características é o silêncio e a omissão. Só que o silêncio é também responsável pela manutenção do racismo e dos preconceitos. Se sairmos por aí perguntando se você é racista, a grande maioria vai dizer que não. E a questão não é um posicionamento moral e individual, mas todo um problema estrutural. Para vocês terem uma ideia, o exemplo mais utilizado no meio acadêmico e citado até hoje, apesar de ser datado, que é uma pesquisa realizada do Datafolha de 1995, mas que é utilizado até hoje nos estudos acadêmicos, mostra que 89% dos brasileiros admitiam naquela época existir preconceito de cor no Brasil, mas que 90% se identificavam como não racistas. Quer dizer, são dados conflitantes. Na época, a pesquisa foi considerada a maior sobre o tema, entrevistando 5.081 pessoas maiores de 16 anos, 121 cidades, de todas as unidades da federação. E ainda paira aqui no Brasil a falsa ideia de que a escravidão foi mais branda e de que não somos um país racista. Então, vamos lá, o que é racismo? Não há uma denominação concreta e definitiva, mas é a discriminação e preconceito contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. Na legislação, racismo no Brasil é considerado crime inafiançável e imprescritível, como pena de reclusão de até 5 anos, prevê punições a quem praticar tal crime, conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. Já a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à cor, raça, etnia, origem ou religião. Assinada em 5 de janeiro de 1989, a Lei 7.716 do Código Penal Brasileiro completou 31 anos neste nosso 2020. Ficou conhecida como a Lei K.O., em homenagem ao seu redator Carlos Alberto Oliveira, chamada de K.O. pelas iniciais de seu nome. Existem tipos de racismo, ou então a gente pode dizer concepções. Racismo institucional é a manifestação de preconceitos por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou preconceito racial. Exemplo: abordagem policial a negros que tendem a ser mais agressivas, ou então ambiente empresarial, empresas que dificultam a ascensão, planos de carreira a negros e até o seu ingresso. Neste caso empresarial, ele é muito mais sutil e menos identificável. Vocês lembram de uma de nossas aulas passadas, o futuro do processo seletivo de cidadania-trabalho? Ali nos trazem que alguns recrutadores estão optando pelo processo de seleção de currículos chamado daltônico, onde os recrutadores não têm acesso à informação de raça, de etnia, e sim da capacitação das qualidades profissionais do indivíduo. Nós percebemos então que a situação vai além do espaço individual. Ela é quase cultural, infelizmente. E é aí que entra a questão do racismo estrutural, porque as instituições elas vão reproduzir o meio social.
Quando falamos em racismo, nos vem em mente uma ofensa, uma violência ao negro, ao índio e outros grupos que não são minorias, mas sim minorizados. Como bem disse Bielo em uma live com a atriz Mariana Ximenes. E agora vamos à questão então de racismo estrutural, que é o tema de hoje. É associado à forma como pensamos, que se trata de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos em nossos costumes e dia a dia que promove direta ou indiretamente a segregação, porque foi desde que iniciamos a nossa história. Todo esse paralelo que eu comentei com vocês hoje. Daí falar que não foi o racismo que gerou a escravidão, ele não existia antes. E sim, a escravidão que gerou como filho o racismo, pela falta da política de acolher e de oportunizar os negros após a abolição. Muitas vezes nem percebemos por já estar tão arraigado, tão considerado normal, e essa é a questão de estudarmos de forma estrutural, porque não é uma anormalidade, mas algo que já está inerente. Então, revela um racismo muito peculiar, aquele que é negado publicamente, mas praticado na intimidade. Ou também uma das vertentes no humor. O estudioso Adilson Moreira chama de racismo recreativo quando usamos o humor para encobrir hostilidades. Como, por exemplo, ele vai citar o Tião Macalé, o feio, retratado sem a Maria dos Dentes, o Mussum, que estava sempre embriagado, a Vera Verão, entre aspas, a bicha preta, e por aí vai. Ou então lembrar da novela Terra Nostra, finalzinho de 99 e ano 2000, de muito sucesso na Globo, que falava sobre a imigração e a comunidade italiana. Mas um dos diálogos mostra o menino negro Tizil reclamar de sua sorte ingrata ao dizer, entre aspas, Deus não quis me embranquecer. Imaginem o impacto dessa frase na autoestima das nossas crianças negras. Ou ainda nesta novela, o Barão do Café pondera, com seu funcionário, sobre a impossibilidade de abrigar italianos nas senzalas desertas pela abolição. E ele diz, mas são brancos, trazem no coração o espírito da liberdade, não vão aceitar essa história de senzala. Não é uma questão de aceitar, os negros já eram livres, não é? Eles que foram escravizados, não nasceram escravos. E as bonecas, então, a gente pode lembrar, porque por muito tempo só existiam bonecas negras. Vocês sabiam que apenas 7%, e olha que 7%, arredondando, na verdade é 6,3% das bonecas fabricadas no Brasil são negras? Oficialmente, a primeira Barbie surgiu em 1980, assinada pela designer Kitty Perkins, e foi somente no ano que foi comemorado 50 anos da Barbie que ela ganhou uma versão com traços negros e por uma designer negra, Stacey McBride, que queria criar uma linha para inspirar sua filha de 6 anos e milhões de outras crianças afrodescendentes. E ela diz em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, eu quero que elas se vejam nas bonecas e que saibam que ser negra é bonito. E as bonecas chegaram aqui no Brasil em maio de 2010. É tão pouco tempo, né? Muitas vezes, infelizmente, a história não foi bem ensinada, porque há uma diferença entre ser escravo e ser escravizado, pois eram homens e mulheres livres, com história, culturas riquíssimas, aliás, e que nos apropriamos, lembrando nossa maravilhosa feijoada, danças como o samba, inclusive a capoeira e tantas outras preciosidades que são de raiz africana. Nossa raiz é com muito orgulho africana e precisamos conhecê-la. No meio acadêmico, lembram a frase de Padre Antônio Vieira, de 1691, que foi um missionário jesuíta. Ele diz: o Brasil tem seu corpo na América e a sua alma na África. De certa forma, é uma poesia e, ao mesmo tempo, é muito forte. Quer dizer, a sua essência e a sua cultura. O que nós trazemos vem da raiz africana. O nosso ensino de história foi por muito tempo propagado com viés europeu. A história é contada pelo vencedor e, através da Lei 10.639 de 2003, torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas públicas e particulares do ensino fundamental, até o nosso ensino médio, o que é vital, porque ainda tem gente que pensa que a África é um país e não um continente. Então fica aqui também o convite para entrarem no site do Museu Afro Brasil,
conhecer o rico acervo e fazer uma visita virtual. Em tempos de pandemia, ele está fisicamente fechado, seu espaço físico fica no Parque Ibirapuera, mas vale a pena nós acessarmos o seu site. Nós vivemos tempos de muito discurso de ódio e intolerância, e por isso, mais ainda, precisamos trabalhar pela paz e pelo respeito. Segundo dados do informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta o aumento na taxa de homicídios entre a população negra e parda no Brasil, o que são dados muito tristes e muito sérios. A situação de violência vem acompanhada da ausência de oportunidades na educação, saúde e habitação, nas condições de trabalho e outros indicadores sociais que apontam desigualdades entre negros e brancos. Nas imagens abaixo, o racismo no futebol e como tem nos últimos anos, infelizmente, aumentado os casos e são dados oficiais do Observatório do Racismo no Futebol Brasileiro, que a gente nem precisa entender inúmeros casos onde os jogadores são chamados de macacos. Falando em intolerâncias, reportagem da revista Época na seção Negócios e também nos sites de notícias, Facebook tem perdido mais de 100 anunciantes em meio ao boicote das empresas. Gigantes como Starbucks, Coca-Cola, Unilever e outras empresas suspenderam publicidades em redes sociais. As empresas estão cada vez mais se engajando com campanhas que pedem medidas mais drásticas contra a disseminação de discursos de preconceito. A Coca-Cola, por exemplo, vem pedindo maior responsabilização das empresas de mídia social e anunciou, 29 de junho agora de 2020, que iria interromper sua publicidade em todas as plataformas de mídia social em todo o mundo. Já a Unilever, dona de diversas marcas de comida e higiene, disse que reduzirá pela metade sua publicidade no Twitter, Facebook e Instagram até pelo menos o resto de 2020. Por que estão boicotando o Facebook, né? Grupos de direitos civis estão criticando fortemente a rede social e pressionam empresas que anunciam nela. São os organizadores da campanha #StopHateForProfit, que é, em tradução livre, pare o ódio pelo lucro, ou então dê um basta no ódio por lucro, que vem acusando o Facebook de não agir contra discursos de ódio e de desinformação. A campanha pede que Zuckerberg, o fundador do Facebook, crie uma infraestrutura permanente de direitos civis dentro da rede social. Organizado pela ADL, Liga Antidifamação, que luta para combater discursos de ódio nas redes sociais, principalmente após as declarações do presidente Trump dos Estados Unidos sobre os protestos após a morte de George Floyd. A proposta aqui para vocês é apresentar alguns caminhos de reflexão, que é o perigo da história única, e a história é contada sempre pelo vencedor. Como diz a antropóloga e professora Lilia Moritz Schwartz, enxergar é biológico e ver é cultural. Nós precisamos ter olhos de ver, sermos mais críticos e cidadãos atuantes, e começarmos a pensar por que será que todos os nossos considerados heróis são homens e brancos? Com a lei de 10.639 também foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Não encaremos somente como um feriado. A data é o dia de morte do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares. Importante conhecer a sua história e de Dandara, sua esposa, que teve uma liderança fortíssima feminina. Entender como que o racismo opera. Nós temos mais tempo de escravidão do que de nação livre. Você não consegue entender o presente sem olhar o passado. Então, as medidas que não foram tomadas após o 13 de maio é que perpetuaram a exclusão. Daí a relação direta entre escravidão e trabalhos domésticos. Aliás, vocês conhecem a origem da palavra domésticas? Iniciou no período da escravidão porque algumas escravas negras trabalhavam dentro das casas com serviços internos e precisavam para isso serem domesticadas. Então, Brasil é o país mais negro fora da África. Nós somos a maior população negra do mundo e só perdemos para a Nigéria na África. Precisamos ser cidadãos antenados às realidades do nosso país e compreendermos a diferença entre não ser racista e ser antirracista. Não ser racista significa que você não compactua. E o segundo, ser antirracista, é lutar por um país emancipado e inclusivo. Pensem a respeito,
questionem a cultura que consumimos, as novelas, os programas. Até em nosso vocabulário podemos evitar expressões tão comuns, mas que estão carregadas de inferioridade, como, por exemplo, a coisa tá preta, serviço de preto, em tom pejorativo, negativo, né? Lista negra, mercado negro relacionado a algo ilícito. Fulano tem um pé na senzala, tem um pé na cozinha. Ou então, fazer nas coxas, ou seja, fazer de qualquer jeito. Isso porque o negro ele pegava o barro e para fazer as telhas das casas, eles moldavam nas coxas. Daí o formato ficava diferente, porque cada pessoa no formato da sua coxa, do seu corpo, só que então ficou sinônimo de mal feito. Ou então dia de branco, para falar que foi um dia de muito trabalho. Criado mudo móvel ao lado da cama, esse nome era em oposição ao criado falante, era transformar um escravo em objeto, em que ele tinha que ficar segurando objetos por horas e às vezes a madrugada inteira sem nem se mexer. Denegrir quer dizer tornar negro, usado de forma desclassificatória. E a expressão é um negro de alma branca. Essa então eu vou me abster de comentar. E muitas outras. Eu quero deixar para vocês, a gente já buscando já encerrar, algumas sugestões de filmes e séries para vocês assistirem. Existem muitos títulos maravilhosos, mas aqui eu coloco apenas alguns. Histórias Cruzadas, Green Book, o Guia Maravilhoso, Estrelas Além do Tempo, esse nós assistimos em comemoração do Dia da Mulher e foi uma experiência muito boa com todos vocês. E para quem não assistiu, fica aqui o convite e tantos outros nessa relação, que depois vocês vão vendo com calma. Por hoje, então, é só. Nós encerramos com o pensamento de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Inscrevam-se em nosso canal do YouTube Biase Cedesp, deem um like nas aulas que vocês gostem e ativem o sininho ali para serem avisados das aulas que estão chegando também. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.